É isso aí, pessoal. Então tá aí a primeira questão, né? Vamos trabalhar com a primeira questão. Conforme eu vou anotando os dados, eu vou lendo a questão com vocês. Bom, vamos lá. Então, você se lembra que no começo do exercício ele disse: um comerciante de perfumes comprou de seu fornecedor um lote de determinado perfume ao custo de R$ K. Tá? Então tá aí o custo da unidade, R$ K. R$ K a unidade. Assuma que em uma semana na qual vendeu 48 menos X unidades, então está aí a quantidade vendida de 48 menos X unidades, ao preço de X reais a unidade, certo? Então segue aí para você, ó, o preço X reais a unidade. Ele disse que dessa forma o seu lucro foi máximo, sendo o lucro entendido como a relação entre a receita da venda e o custo semanal da compra, sem a inclusão de custos ou taxas adicionais. Certo? Vamos ver daqui a pouquinho qual que é essa relação entre a receita da venda e o custo semanal da compra, ok? Continuando, sabendo que a média aritmética entre os valores de x e k é igual a R$ 27, olha só, vamos dar uma paradinha agora e montar essa expressão. X mais k sobre 2 é igual a 27, afinal a média aritmética entre essas duas grandezas é igual a 27. Então, x mais k sobre 2 é igual a 27. Nós precisamos reduzir a quantidade de incógnitas que nós temos no problema, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é isolar o k. Nós chegamos à conclusão que o k é 54 menos x. Logo, ali em cima, onde você tem custo da unidade igual a k, você pode dizer que o custo da unidade, então, é 54 menos x, como aponta ali em cima. Bom, se você continuar lendo o enunciado, ele vai pedir para que você elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar o percentual de aumento repassado aos clientes, calculado sobre o preço unitário pago na compra do lote. Ok. Bom, há pouco eu disse para vocês que nós trabalharíamos com essa relação entre receita e custo. Que relação que é essa? Né? Uma relação que nesse problema tem a ver, logicamente, com lucro. E o que seria o lucro? Bom, lucro, se você pensar de forma bem simples, é aquilo que sobra, contando com aquilo que você gastou. Pense o seguinte, você vendeu um determinado produto. Esse produto você vendeu a R$ 5,00 a unidade. Você vendeu uma quantidade de 10. Então, você pode pensar que você recebeu R$ 50,00. Afinal, 5 unidades vendidas a R$ 10,00 cada uma. Você ganhou 5 vezes 10, você ganhou R$ 50,00. Esse valor que você ganhou é o que nós chamamos de receita. Só que, se você está pensando em lucro, você tem ainda que excluir da receita aquilo que você gastou para produzir o seu produto. Então, a receita, ou melhor, o lucro, pode ser entendido como a receita menos o custo, certo? Bom, nesse contexto, como que nós calcularíamos, como que nós montaríamos uma expressão para a receita? E como que nós montaríamos uma expressão para o custo? Lembre-se, eu acabei de dizer, a receita é a quantidade que você vendeu multiplicado pelo preço da unidade. Então, nós teríamos que a nossa receita é 48 menos x multiplicado por x. Enquanto que o nosso custo é essa mesma quantidade, só que multiplicado pelo preço unitário de custo. Então, seria 48 menos x multiplicado por 54 menos x. Então, essa é a sua expressão lucro, certo? Se você fizer toda a multiplicação bonitinha, você vai chegar em algo do tipo ax² mais bx mais c, ou seja, numa função de segundo grau. Por ser uma função de segundo grau, faz sentido você falar em maximizar ou minimizar algo. Nesse caso é maximizar o lucro. Então, nós temos uma função que relaciona o preço da unidade com o lucro que nós podemos obter, certo? Se você fizer toda a multiplicação, então, como eu disse, você vai chegar numa função ax² mais bx mais c. Só que não é necessário que você faça toda a multiplicação. Você pode simplesmente se lembrar que o x do seu vértice, que é o que você está procurando aí, que é o valor de x que faz com que o lucro seja máximo, pode ser obtido através da média aritmética das raízes. Então é simples, encontre quais são as raízes e então você obtém o x do vértice, fazendo a média aritmética delas. Olha só como que você pode obter as raízes de uma função de segundo grau. Basta igualá-la a zero, não é isso? Só que para isso, vamos fazer o seguinte antes.
eu vou aqui destacar para vocês o fator comum 48 menos x. Então, sabendo o fator comum, você pode colocá-lo em evidência e escrever então a função lucro da seguinte maneira. A função lucro fica 48 menos x, que multiplica x menos 54 menos x. O que gera, então, é essa expressão que você está vendo aí. Eu simplesmente coloquei o 48 menos x em evidência. Ok? Bom, a partir da expressão que você tem agora do lucro, você pode obter quais são as raízes. Imagine que você igualou isso aí a zero para descobrir as raízes. O que zeraria a expressão toda? Caso você substituísse nessa expressão x igual a 48 ou x igual a 27, essa expressão zeraria. Então, as duas raízes são 48 e 27. Você pode montar, para visualizar aí, para facilitar a visualização, você pode montar um gráfico com as raízes 48 e 27. Dessa forma, o gráfico ficaria assim. O x do seu vértice seria 37,5. Bom, o x do vértice seria 37,5 e você poderia continuar o exercício sem nenhum problema. Só que eu quero que você observe o seguinte. No enunciado, ele disse para nós que a unidade do perfume ele pretende vender a x reais. E a quantidade que ele comprou foi 48 menos x. Pensa da seguinte forma. Teria como ele vender meio perfume? Isso não faz sentido. Logo, não faz sentido também o x, que é o preço da unidade, valer 37,5. Por quê? Se o x vale 37,5, a quantidade vendida, qual que é a quantidade vendida? A quantidade que faz com que o lucro seja máximo também. Seria 48 menos 37,5, o que não faz sentido. Você teria uma quantidade que não é inteira. Certo? Então, vamos considerar aqui os valores mais próximos possíveis de 37,5, que são justamente aqueles valores que fazem com que o lucro seja o máximo possível dentro dessas condições. Quais são esses valores? Os inteiros mais próximos de 37,5, então, são, como aí você vê no gráfico, 37 e 38. São eles que geram o maior lucro possível nesse contexto. Então, tudo que você for calcular agora, como ele pediu no final do exercício, determine o percentual de aumento repassado aos clientes, calculado sobre o preço unitário pago na compra do lote. Você vai calcular utilizando o x igual a 37 ou o x igual a 38. Ambos geram o mesmo lucro, o maior lucro possível nessa situação. Vamos começar então com o x igual a 37. Se o x for 37, o preço da unidade é 37, e o custo é 17. É só você substituir na expressão. Com isso, nós poderemos calcular o aumento percentual da seguinte maneira. Faça o preço menos o custo, 37 menos 17, dividido por 17. Então, é o quanto que ele teve que vender, o quanto que ele teve que aumentar o preço de custo em relação ao próprio preço de custo, para obter um determinado lucro. Então, 37 menos 17 é o preço de venda menos o preço de custo, dividido pelo preço de custo. Ou seja, qual que foi o aumento que ele colocou na venda sobre o preço de custo para conseguir obter lucro. Esse aumento percentual, então, você chega em 117,6%. Enquanto que na segunda situação, se o P vale 38, o custo vale, então, 16. E você chegaria no seguinte aumento percentual, que você pode calcular. 38 menos 16 sobre 16, 137,5%. Então, você finalizou o exercício número 1.